Como um rastilho de pólvora, a história de uma suposta cidade perdida na Amazônia se espalhou pelas redes sociais. Para arqueólogos e especialistas, a teoria sobre uma civilização que teria construído a capital do mundo na Amazônia e teria habitado a região da floresta há mais de 450 milhões de anos não passa de um delírio e um boato. Para se ter uma ideia, nem os dinossauros existiam há 450 milhões de anos. Nossos ancestrais mais antigos viveram há mais ou menos 6 milhões de anos. Mas a nossa espécie mesmo, o Homo sapiens, surgiu há 350 mil anos na África. Além disso, de acordo com as postagens, a cidade seria maior que a Grande São Paulo, era a capital do mundo e esconde muita riqueza, como esculturas de ouro e tecnologias avançadas de nossos ancestrais, o que, segundo especialistas, não faz o menor sentido. A origem da teoria Ratanabá está em uma série de publicações em redes sociais e teve origem em um grupo fundado por Urandir Fernandes de Oliveira, que já teve o nome associado a outras teorias que acabaram por virar piadas e meme, como o caso do ET Bilu. A Amazônia já foi a capital do mundo. Um grande império, muitas construções, alta tecnologia. Esse é o motivo pelo qual os estrangeiros querem tomá-la de nós. O ex-secretário Mário Frias publicou em redes que recebeu em seu gabinete, quando ainda era secretário da Cultura, o dono da empresa que tem divulgado uma teoria falsa de uma cidade no norte do país, denominada Ratanabá. Pesquisas arqueológicas recentes mostram que a Amazônia pré-colombiana abrigou assentamentos indígenas dotados de certo grau de complexidade a ponto de serem classificados como urbanos por alguns arqueólogos, embora não fossem exatamente cidades como as conhecemos hoje. No Amazonas, a arqueologia está ajudando a contar a história de povos pré-colombianos que viveram por aqui há séculos. Alguns antes mesmo de os europeus pisarem em solo americano. Qual é a verdade sobre a história dos habitantes e povos originários da Amazônia? O que revelam os trabalhos científicos mais recentes sobre a história do local? Que tipo de tecnologia foi desenvolvida pelos povos originários que realmente viveram ali? Estes são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Poliana Bretas e estou com a Carolina Moran. E neste episódio conversamos com Eduardo Neves, professor do Centro de Estudos Ameríndios da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da mesma instituição. Fique com a gente! Professor Eduardo Góes Neves, nos últimos dias surgiu essa suposta revelação de uma civilização antiga, de tecnologia avançada na Amazônia, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E as postagens dizem que seria uma civilização que existiu há 450 milhões de anos, mais ou menos. Esse marco temporal faz algum sentido? Não, na verdade não faz o menor sentido. Se a gente for olhar, nós sabemos que há 450 milhões de anos, nem a América do Sul existia, né? Os dinossauros não existiam ainda, os mamíferos, né? E a nossa espécie, Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, ela é muito mais recente, ela tem pouco mais de 300 mil anos, já é muito tempo, 300 mil anos, né? Mas não é nada assim de comparar a 450 milhões de anos. E nossos ancestrais mais antigos, que também viveram na África, a nossa origem, ao contrário do que diz essa ideia de Ratanabá, a origem da humanidade está na África, isso está bem estabelecido pela arqueologia. E nossos ancestrais mais antigos, mais remotos ainda, viveram na África há alguns milhões de anos, mas não há 300 milhões, há 450 milhões de anos. Então, do ponto de vista cronológico, tanto da geologia como da arqueologia, ela não faz o menor sentido. Professor Eduardo, essa teoria também diz que haveria uma cidade que seria maior do que São Paulo, escondida no meio da floresta. Isso seria possível? Não, não seria possível, né? Imagine você, a cidade de São Paulo só tem o tamanho que ela tem hoje. Ela é uma coisa que aconteceu nas últimas décadas, né? Não existe a menor possibilidade, mesmo se a gente olhar para as grandes, houve grandes cidades aqui na América pré-colombiana ou na América Antiga, né? A cidade do México, por exemplo, que talvez é uma das maiores cidades do mundo, né? Está em cima de uma grande metrópole, que era a capital, né, do Império Azteca, Tenochtitlan, mas essas cidades jamais teriam tamanho
jamais tiveram um tamanho equivalente ou da cidade do México contemporânea, ou mesmo da cidade de São Paulo. Então não faz também o menor sentido se falar que havia uma cidade do tamanho de São Paulo na Amazônia no passado. Não existe nenhuma coisa que ampare isso. Quantas pessoas havia numa cidade grande, né, na Idade Antiga, professor? Olha, isso varia muito, né? A gente tem que olhar um pouco, assim, o que a gente chama de grande hoje em dia, nosso parâmetro de... Hoje em dia, nós vivemos numa cidade de grandes megalópolis, né? São conurbações, são milhões, né? Dezenas de milhões de pessoas, né? Então, o parâmetro de uma cidade grande hoje em dia, se a gente for olhar na China, por exemplo, qualquer cidade média na China hoje em dia, sei lá, tem 5, 10 milhões de habitantes. A gente não sabe nem o nome dessas cidades, né? Então, assim, uma cidade grande no passado, ela seria, com algumas exceções, talvez o caso de Istambul, né, Tenochtitlan, como eu falei, Roma no apogeu do Império Romano, mas ela teria um tamanho muito menor do que de uma cidade grande contemporânea. Falando aqui de algumas dezenas de milhares de pessoas, né, sei lá, 20, 30 mil pessoas. É claro, Roma no apogeu do Império Romano era muito maior, né, e de novo, Istambul era uma cidade com algumas centenas de milhares de pessoas. Mas assim, o grande no passado, a gente tem que entender, isso é uma tarefa que a arqueologia faz, os historiadores também. A gente tem que calibrar essas informações que vêm do passado e colocar no contexto da época, né? Então, assim, uma cidade grande no passado, ela seria uma cidade relativamente pequena hoje em dia, para os padrões contemporâneos. A estrutura que começou a ser construída às margens do rio Guaporé no dia 20 de junho de 1776 é a maior edificação militar portuguesa feita fora da Europa na época do Brasil colonial, no auge do ciclo do ouro. E essas postagens, né, professora, elas falam também em túneis que teriam sido encontrados na região amazônica, imagens que mostrariam linhas retas, quadrados perfeitos, que seriam visíveis entre as copas das árvores, né? Tem algum embasamento, alguma realidade nesses fatos? Olha, então, o que acontece? Aí tem, eu nunca tinha ouvido falar em Ratanabá até semana passada, né? Então, para mim, tudo é muito novidade também. Mas eu dei uma olhada, fiz uma pesquisa, né? Porque tem muito material que está sendo divulgado na internet. Inclusive, eu acho muito legal falar com vocês hoje, trazer essa perspectiva acadêmica e científica sobre a arqueologia e o passado da Amazônia, né? Nessas imagens, essas coisas que têm sido mostradas na internet, a gente vê, de fato, coisas que são arqueológicas. Por exemplo, nós temos evidência, pesquisas feitas no Acre, em Rondônia principalmente, mas mais no Acre, pelo professor Alceu Hanzi, por exemplo, outros colegas, a professora Denise Chan, têm mostrado para nós a existência de sítios, de aterros artificiais com formato quadrangular ou circular lá no Acre, com valas circundando esses espaços, conectadas por estradas. Nós mesmos mapeamos, a gente publicou isso no ano retrasado, uma rede de estradas conectando esses sítios lá no Acre. Então, de fato, a gente tem evidências da presença de estruturas como essas que estão associadas aos ancestrais dos povos indígenas que vivem até hoje lá no Acre. E quando eu vejo essas coisas de Ratanabá, algumas dessas imagens são utilizadas como se fosse evidência dessa cidade antiga, mas não tem nada a ver. Essa questão dos túneis é a mesma coisa. Essa suposta rede de túneis, ela foi identificada, uma das entradas dela, junto ao Forte Príncipe da Beira, que é um forte colonial português, maravilhoso, por sinal. Eu trabalho nessa região, construído no final do século XVIII, ali na região do rio Guaporé, em Rondônia, que fazia divisa entre o Império Português e o Império Espanhol, e tinha um conflito geopolítico muito forte entre Portugal e Espanha naquela época, no século XVIII. E essas galerias, elas foram construídas foram escavadas durante a construção do forte. Só que, de novo, esse pessoal que fala em Ratanabá, eles dizem que essas galerias eram entradas de túneis que conectavam, né, diferentes lugares da Amazônia e da América do Sul, mas não existe a menor evidência para isso. São estruturas históricas do século XVIII que estão sendo utilizadas como elemento para falar de coisas que aconteceram supostamente há centenas de milhões de anos atrás. Agora, professor, se essa teoria de Ratanabá é realmente um delírio, né? Está muito claro que mistura aí alguns fatos verídicos, mas junto com uma teoria completamente estapafúrdia, o que a ciência mostra, né? O que a gente sabe de fato sobre os povos que viveram na Amazônia há milhares de anos, né? Os estudos e achados mostram que havia grandes comunidades, sítios de grandes dimensões. Como é que era essa região e os habitantes que viviam nela antes da chegada dos europeus?
Olha, então, isso é interessante, né, Carolina? Que se por um lado essa discussão toda ela pode prestar um desserviço à pesquisa arqueológica, por outro lado, ela é muito legal porque permite essa conversa que a gente está tendo aqui agora, né? E, de fato, a arqueologia amazônica ela tem avançado muito nas últimas décadas de maneira muito interessante. O que nós sabemos sobre o passado aqui da Amazônia? A primeira coisa, os povos que viviam na Amazônia no passado, isso é muito importante falar, eles são ancestrais dos povos indígenas contemporâneos. Então, existe uma relação direta que está estabelecida entre as populações indígenas do Brasil de hoje, que vivem na Amazônia, mas também fora da Amazônia, e os povos que viveram na Amazônia no passado. Isso é muito importante. A segunda coisa é que a gente sabe que tem gente vivendo na Amazônia, indígenas vivendo na Amazônia, há pelo menos 12 mil anos. Nós temos até outras datas mais antigas para o Brasil, eventualmente a gente pode até aumentar aprofundar essa cronologia, mas assim, com uma boa margem de segurança, a gente pode dizer que tinha gente vivendo na Amazônia a partir de 12 mil anos atrás. E o que é interessante? Esses povos antigos da Amazônia deixaram marcas muito visíveis dos seus modos de vida que são estudadas hoje pela arqueologia. Por exemplo, coisas que pouca gente sabe, a arte rupestre mais antiga, as pinturas nas cavernas mais antigas, bem datadas aqui da América do Sul, ou então entre as mais antigas, vêm da Amazônia colombiana. Nós temos evidência de uma série de plantas muito importantes que foram cultivadas primeiro na Amazônia e hoje em dia são consumidas no mundo inteiro. Talvez o melhor exemplo seja a mandioca, né? Mas a castanha do Pará, o açaí, são todas plantas muito importantes, o cacau, né? Que foram primeiro cultivadas pelos povos indígenas da Amazônia há milhares de anos atrás também. Outra coisa que pouca gente sabe é que se a gente olhar para as cerâmicas arqueológicas, né? As cerâmicas são utilizadas, são tipos de artefatos que são marcadores, né, de mudança no passado, tecnológica. As cerâmicas mais antigas que se conhecem nas Américas foram produzidas na Amazônia. E elas foram inventadas mais de uma vez. Nós temos mais de um estilo diferente de cerâmica antiga na Amazônia, começando há 7 mil anos atrás, né? Mais um exemplo interessante, nós temos evidências cada vez mais claras de que os biomas da Amazônia, quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa na natureza intocada, tem que ser protegida, claro que tem, mas o que a arqueologia mostra para nós? Que essas paisagens foram modificadas pelos povos do passado, pelos povos indígenas. A gente tem solos artificiais que são muito férteis, chamados de terras pretas, que hoje em dia são utilizados para o cultivo. Quer dizer, existem inúmeras evidências que mostram para nós que a Amazônia foi densamente ocupada no passado. E eu acho, particularmente, esse tema é um tema muito debatido, e não é todo mundo que concorda comigo dentro da comunidade arqueológica. Eu acho que havia cidades da Amazônia antigas, sim, mas não nada a ver com Ratanabá, né, de 400 milhões de anos, tamanho da cidade de São Paulo, eram outras formas de urbanismo, né? Mas, por exemplo, se a gente olhar para a cidade de Santarém, que fica no Pará hoje em dia, Santarém, quando ela foi fundada oficialmente no final do século XVII, já havia uma população indígena de mais ou menos 6 mil pessoas ali. Para vocês terem uma ideia, na mesma época o Rio de Janeiro tinha mais ou menos 1.500 pessoas. E a arqueologia mostra para nós que a região onde está Santarém ela é ocupada pelo menos desde o século XIII depois de Cristo. Então a gente tem um local como Santarém que é ocupado continuamente aqui no Brasil há quase 1000 anos, né, por 8 séculos. Outros lugares no Alto Xingu também, esses dados saíram da Bolívia, agora mostram para nós que a Amazônia foi densamente ocupada no passado. A nossa estimativa é que havia mais ou menos 10 milhões de indígenas na Amazônia no início do século XVI, quando os europeus chegaram aqui nas Américas. O LiDAR varreu pouco mais de 200 quilômetros quadrados e permitiu que os cientistas enxergassem o que as árvores escondiam. Eles viram uma rede de 26 sítios arqueológicos da cultura Kassarabi, uns menores, outros maiores, todos conectados por uma rede de estradas, canais, reservatórios. Alguns já eram conhecidos, outros não. Um deles, batizado de Cotoca, contava com uma pirâmide cônica de 22 metros de altura e dezenas de montículos e plataformas menores. Um indicativo de que o que se fazia em Cotoca não deixava muito a desejar para a arquitetura monumental em pedra de outros povos da mesma época. Agora, professor, recentemente foi publicado um estudo, né, pela revista Nature, que revelou os detalhes de 2 grandes sítios arqueológicos, inclusive com a existência de pirâmides na Amazônia boliviana, né? Qual a importância dessa pesquisa e de outras também que a gente pode citar e que estão revelando detalhes muito interessantes sobre esses povos originários? Olha, eu acho, Poliana, quando esse sobrevoo aconteceu, eu estava também lá da Bolívia, inclusive com algumas das pessoas que são coautoras desse trabalho,
a professora Carla Heims, da Universidade de Bonn, lá na Alemanha, né? Nós trabalhamos juntos num projeto na Bolívia também. E esses dados, para mim, são muito interessantes, porque esses sítios grandes da Bolívia, na verdade, eles já eram conhecidos há muito tempo, há algumas décadas até. Esse próprio grupo de alemães e bolivianos que trabalha ali já tinha mapeado alguns deles. Só que as técnicas de mapeamento que nós tínhamos antigamente, elas eram muito lentas, né? Era muito trabalho, eram meses, né? Muitas semanas, muitos meses, para mapear uma estrutura daquelas. Esse sítio Loma Cotoca, por exemplo, que foi publicado, que é essa pirâmide que tem 22 metros de altura, por exemplo, o trabalho de mapeamento ele envolveria meses de trabalho contínuo no campo. E agora, com essa nova tecnologia, chamada LiDAR, em inglês, ou LIDAR em português, que permite que, através de um sensor, que pode estar num helicóptero, num avião, ou até num drone hoje em dia, esse sensor ele emite milhares de fachos de ondas por segundo, e essas ondas elas conseguem penetrar através da copa das árvores, bater na superfície do solo, e depois elas trazem uma frequência de onda, uma informação de volta para aquele sensor. E através desse tipo de tecnologia, a gente pode saber como é que era a topografia de locais que são hoje em dia cobertos por floresta. E os dados da Bolívia, esse artigo da Nature é muito bacana, por quê? Porque mostra que, de fato, além daquela grande estrutura no centro, havia outras estruturas conectadas por estradas, por caminhos, por aterros, montículos menores, formando um grande complexo, né, de centenas de hectares de área. Então, esses dados são muito importantes, são muito interessantes. Inclusive, a gente vai começar um projeto aqui na Amazônia Brasileira agora, usando esse tipo de tecnologia também, eu acho que nós não vamos encontrar coisas idênticas aqui no Brasil, mas nós já sabemos que em vários lugares aqui da Amazônia Brasileira há evidência, como eu já falei anteriormente, de estradas, de sítios com valas, de aterros, esse tipo de informação, eu acho que ela vai ser importante para nós. Professor, qual a dificuldade de um trabalho arqueológico na região amazônica, né? Até porque a gente sabe que os povos originários não usavam materiais como grandes rochas, né? Era muita coisa em cerâmica, uma área sujeita a intempéries, com fortes chuvas. Qual o nível de dificuldade desse trabalho? O senhor já falou um pouquinho sobre a tecnologia que tem ajudado a avançar nesse conhecimento, né? Sim, o que está acontecendo, Carolina, aconteceu uma coisa muito bacana no Brasil, que é resultado, a meu ver, das políticas de ação afirmativa que acontecem, agora estão enfraquecidas, mas que foram muito fortes em alguma época aqui no Brasil, e também da expansão do ensino superior que aconteceu aqui alguns anos atrás. Novos programas de arqueologia foram criados no norte do Brasil, programas de graduação em arqueologia. Nós temos um programa excelente em Porto Velho, um outro excelente em Santarém, o Amazonas tem um programa também, né? Então, assim, isso tem muita gente que está ingressando agora, inclusive alunos indígenas e alunas indígenas que estão ingressando na graduação e estão trazendo esse interesse em se formar e conhecer mais a arqueologia. Isso tem aumentado a nossa capacidade de entender o passado na região. Nós temos hoje em dia grupos de pesquisa que estão localizados aí também no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? Não exclusivamente na Amazônia, mas em várias universidades brasileiras, que tem trazido contribuições muito importantes. A gente pode falar hoje em dia que o protagonismo da pesquisa arqueológica da Amazônia, a gente trabalha em parceria com colegas estrangeiros e essas parcerias são excelentes, mas o protagonismo é feito por universidades e instituições brasileiras. E acho que a grande contribuição, a grande mudança que está acontecendo é mostrar essa ideia de que a Amazônia era um patrimônio natural muito importante para o Brasil, mas ela também ela tem que ser entendida como um patrimônio biocultural. Que a floresta amazônica, que a gente conhece hoje em dia, que os biomas da Amazônia, eles resultam da história natural da Amazônia, mas também da história das modificações que os povos indígenas criaram para essa região e que, de certo modo, constituíram essa Amazônia que a gente conhece hoje em dia. E o que está acontecendo no Brasil nos últimos 30 anos? A gente destruiu 20% da Amazônia. São dados oficiais, né? Não estou chutando esse número aqui. E desses 20%, mais de 85% dessas áreas que foram destruídas, elas são degradadas, têm pouca utilização hoje em dia. Então, eu acho que a arqueologia mostra um contraste muito grande entre ocupações milenares que criaram esses ecossistemas sofisticadíssimos que são a Amazônia hoje em dia e uma história recente de destruição que não tem gerado riqueza para o Brasil, mas, ao contrário, tem gerado muita violência e muita tristeza, como a gente está vendo agora acontecer na região lá do Vale do Rio Javari, com o desaparecimento do Bruno e do Dom, né, que é uma história muito triste. Por que nós temos tão bem documentada a história de outros povos originários da América Latina, né, como incas, maias, astecas, e no território brasileiro falamos pouco sobre a história dos nossos povos originários? Qual é a diferença entre o que aconteceu
nessa colonização da América Espanhola, se é que isso é um dos motivos para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre esses povos e o que aconteceu aqui com a gente. Essa é uma excelente pergunta, Poliana, e essa resposta, na verdade, tem algumas respostas para essa pergunta. Quando os espanhóis chegaram no que hoje é o México ou o Peru, por exemplo, eles encontraram impérios, né, com cidades, né, muito densas e entraram em guerra contra esses impérios, né? Aqui na Amazônia nunca houve estados da maneira pela qual a gente conhece na Mesoamérica, né, na América Central e no México e no Peru, por exemplo, né? Apesar de a gente poder falar em cidades e falar de populações muito densas, a estrutura política dessas cidades ela era muito mais dispersa e muito menos centralizada. Então isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que por exemplo, a cidade do México ela está localizada muito próxima de uma cidade pré-colombiana chamada Teotihuacán, que é uma cidade fantástica. Como é que é o clima? Como é que é a paisagem ali no Vale do México, né? Em alguns lugares ela é mais semiárida, né? Tem muita vegetação aberta e a rocha é utilizada como material de construção. Então, na cidade do México, você viaja 40 quilômetros, está lá nessa cidade pré-colombiana maravilhosa que já estava abandonada, inclusive, quando os espanhóis chegaram ali. Em alguns lugares da América Latina, o contato com o patrimônio arqueológico ele é muito mais direto. Lá no Peru é a mesma coisa, né? A cidade de Cusco está em cima de uma cidade que era capital do Império Inca, né? A cidade de Lima ela tá repleta de grandes huacas, que são aqueles templos, aquelas pirâmides, né, pré-colombianas feitas de adobe, por exemplo, que a gente vê nessa parte ali do litoral do Peru. Então, a convivência com esse patrimônio arqueológico ali, ela é muito mais direta. Aqui no Brasil é diferente. A rocha nunca foi utilizada como material de construção. Esses próprios dados da Bolívia mostram para nós qual que era o material construtivo que foi utilizado ali. Foi o solo, eram estruturas de terra, de mais de 20 metros de altura de terra, mas também sobre essas estruturas se utilizou a madeira e a palha. E a madeira e a palha, elas apodrecem muito rapidamente, então, e depois esses lugares, aqui no caso do Brasil, por exemplo, qual que é a nossa hipótese, né? Nós sabemos que o impacto da colonização europeia dos primeiros séculos ele foi muito forte, né? As doenças que os europeus trouxeram, doenças contagiosas, zoonoses, né? A gente está passando por uma pandemia agora de uma zoonose também, tiveram um efeito devastador sobre os povos indígenas aqui. O que provavelmente aconteceu na Amazônia nos séculos XVI e XVII? Os europeus chegaram, também atacaram, escravizaram, uma história que é terrível, né, sobre vários aspectos, trouxeram essas doenças, as populações indígenas, a quantidade, o tamanho da população diminuiu muito rapidamente e locais que eram ocupados anteriormente pelos povos indígenas foram recobertos pela floresta. Quando os primeiros cientistas começam a viajar pela Amazônia no século XVIII, e no século XIX, eles veem aqueles lugares esvaziados, falam, não, nunca teve ninguém vivendo aqui. Como também não tinha nada de pedra, era tudo de terra, eles não conseguiam reconhecer aquelas estruturas como sendo arqueológicas. E por isso essa imagem foi criada de um lugar que nunca foi densamente ocupado no passado. Aqui no Brasil, como não tem rocha como material construtivo, é muito mais difícil identificar esse tipo de estrutura. Só que nos últimos anos isso tem mudado, porque com essas novas técnicas analíticas, mais gente se interessando por trabalhar nessa área, as pesquisas arqueológicas têm nos permitido entender e reconhecer como é que eram essas formas de ocupação no passado. Professor, como é que esse tipo de teoria infundada, como essa de Ratanabá, prejudica o trabalho de vocês, arqueólogos, os estudos ou até o conhecimento das pessoas sobre esse tema? Olha, eu acho assim que tem várias coisas, né, relacionadas com essa... Isso sem dúvida prejudica, por quê? Porque existe um debate, tem muita gente séria na academia que tem defendido e proposto essa ideia de que havia cidades na Amazônia no passado. Mas muitas colegas, né, e colegas muito sérios, também sérias, não aceitam isso, falam que é uma que está errado, não tem fundamento nenhum, que são teorias malucas, que são ideias sem pé nem cabeça, é o mito do Eldorado. Então existe um debate acadêmico sobre isso. E uma das críticas que se faz àqueles e àquelas que defendem a ideia de que houve cidades aqui é de que isso traria combustível para ideias fantasiosas sobre cidades perdidas, como Ratanabá, por exemplo. Então, quando aparece uma história dessas, do tipo Ratanabá,
Isso é um serviço muito grande, porque a gente tem que requalificar o debate e mostrar que são coisas totalmente diferentes. Eu até estava conversando outro dia, esse lugar que eles estão sobrevoando agora, ali no norte do Mato Grosso, que acho que está numa terra indígena, por sinal, que tem estruturas geométricas, né? Pode ser até que seja um sítio arqueológico aquilo. Eu acho que não, do jeito que eles estão dizendo que é. Mas, de qualquer modo, não tem 450 milhões de anos. Então, o nosso papel como cientistas, que é esclarecer o público e mostrar a diferença entre o que de fato é amparado pelos dados científicos e o que, ao meu ver, é fantasia e também cortina de fumaça por causa do contexto político que a gente está vivendo no Brasil atualmente. Professor, que tipo de tecnologia foi desenvolvida pelos povos originários e que poderiam, inclusive, ser aproveitadas nos dias de hoje? O que se sabe sobre isso? Olha, Poliana, eu acho que tem uma tecnologia, até mencionei um pouco rapidamente, falando mais da Amazônia, que é onde eu trabalho, né? Que é o quê? Se a gente olhar para o que a gente tem feito na Amazônia hoje no Brasil, como eu falei anteriormente, a gente tem destruído a Amazônia, gerando pouca riqueza para o nosso país, para as pessoas que vivem ali também. Eu acho que uma tecnologia importante, uma lição que a gente tem que aprender com os povos do passado, mas os povos indígenas do presente também, é que existe uma relação totalmente diferente com a natureza, né? Que é uma relação de abertura, não é uma relação de dominação, de imposição. A nossa ideia, é uma tradição que vem desde antes da existência do Brasil, né, que a gente conhece hoje em dia, mas a nossa ideia de ocupar um lugar aqui no Brasil, é muito comum aqui em São Paulo, o pessoal vai vender um sítio no interior e fala que o sítio está formado, né? E o que é um sítio formado? É um sítio desmatado, com capim plantado, eucalipto na beira, né? A nossa ideia de ocupar e de viver em lugares naturais é destruir a natureza e substituir aquela grande diversidade que os trópicos têm, né, aqui no que é hoje o Brasil, por uma, duas ou pouquíssimas espécies. Então, a grande lição, eu acho, além da questão das plantas que foram domesticadas e manejadas, que são tão importantes, né, é essa questão de aprender a viver em ambientes tropicais. E esse aprendizado, ao meu ver, ele implica numa mudança radical nos nossos modos de vida. Vocês vão falar para mim, não, você tá viajando, é muito romântico, mas na verdade a gente está vendo o que está acontecendo, né? O planeta está passando por uma crise socioambiental profunda, né? Mudança climática, isso tudo está acontecendo na nossa frente de uma maneira muito rápida. Então, essa contribuição, a meu ver, é uma contribuição que tem a ver com, de novo, né, em conhecer os ritmos da natureza, né, e aprender a viver em ambientes hiperdiversos. Professor Eduardo Góes Neves, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Professor, obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Poliana e Carolina. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Até mais! Até mais!